Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, sorrindo para a vida. Bom dia a você, ligadinho, acompanhando a TV Canção Nova, o sistema Canção Nova de comunicação. É uma alegria chegar até você nessa sexta-feira, dia 23 de janeiro. É uma alegria estar com você aqui. Se eu pudesse, eu passava pela televisão e abraçar você. Se eu pudesse, eu passava pelas ondas do rádio e alcançaria o seu coração, porque nós somos uma família maravilhosa, essa família Canção Nova, todo dia de manhã, para fazer desse tempo um tempo de reabastecimento, não é verdade? É isso mesmo, Sorrindo para a Vida é esse encontro marcado, onde a gente vem aqui, a gente sorri, a gente troca ideias, a gente... Aí sim. Olha aí, diretora. A gente se diverte, é verdade, sabe por quê? Porque a vida entre irmãos é isso também, esse calor humano que passa, que aquece o nosso coração. Aqui a gente reza, aqui a gente escuta uma boa música, aqui a gente se abre à ação da graça de Deus e é muito bom. Hoje eu acordei com esse sentimento profundo no coração de me abrir à graça de Deus e também por causa de coisas familiares, né? As crianças nos divertem. Minha filha olhou uma para a outra e disse assim: Marie-Sophie, eu te odeio. A gente se assustou e eu falei: mas Inês, vamos formular isso aí? Por que você está dizendo isso para sua irmã? Aí ela falou: mamãe, no fim, eu tenho inveja da Marie-Sophie. E ali a gente foi conversando com a nossa filha e dizendo para ela que, na verdade, o que ela precisa fazer é se alegrar, porque ela é uma maravilha de Deus. E ali eu fui habitada por uma palavra: as tuas obras, Senhor, são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Muitas vezes a gente é tomado por sentimentos, né? Por sugestões que muitas vezes não são de Deus, longe de ser de Deus, porque a gente precisa de fato dizer: que obra maravilhosa eu sou, Senhor, nas tuas mãos. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Vamos dizer comigo: as tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Dizer isso aquece o nosso coração, dizer isso nos coloca de pé, dizer isso nos faz de fato sorrir para a vida. Você é uma obra maravilhosa do Senhor. Independente se você esteja num leito de hospital, acamado, em casa sofrendo, numa depressão, numa tristeza, no luto, num momento difícil financeiro, num momento difícil humano, psicológico, emocional, você é uma obra maravilhosa de Deus. E dizer isso, dizer essa palavra que é viva, que muda a nossa história, faz a gente ter uma postura diferente, se abrir para a graça, porque nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Sorrindo para a Vida, começando com você. E nessa bancada maravilhosa eu não estou sozinha, tem uma pessoa que eu quero te apresentar, uma irmã de comunidade que você já viu aí na missa cantando, mas que você não viu ainda aqui, a Juliane. Bom dia, Juju. Bom dia, É Juju para mim, viu, gente? Desculpa a intimidade. Bom dia, é uma alegria estar aqui hoje, sorrindo para a vida com você, com meu irmão Sapo, com essa bancada maravilhosa, é uma graça. Ô Sapo, eu amo a voz da Ju, sabe? Sim. Eu conheci essa voz já ali no discipulado, no pré-discipulado. Eu acho a voz dela uma voz... Tem um groove assim, uma voz... É uma voz macia. Eu acho que é uma voz meio também, viu? Você vai ver. É bom de ouvir, é bom de ouvir. Eu já toquei com ela várias vezes no encontro vocacional em Lorena, né? Já passamos a música aqui, uma música do Espírito Santo, vai ser chique. Ô, Ivana, eu queria falar... Fala, Sapo. Como a nossa campanha está um pouquinho apertada, Tá. né? Está um pouquinho apertada. Você entra lá no meu Instagram, Sapo CN ou Maestro Sapo. Lá no link da bio, você clica lá, ó, tem 2 aulas de violão, uma intermediário e outra principiante e tem de teclado também, bem iniciante mesmo de teclado. Você adquirindo, você ajuda a Canção Nova, você clica lá, é vitalício, são 6 vídeos de 25, 30 minutos cada aula, vitalício, você vê a hora que você quiser, aonde você quiser, quando você quiser, é seu o resto da sua vida, e você comprou, ajuda a Canção Nova.
nós estamos precisando de você nesse momento. Então vai lá, Sapo CN, clica, compra, e você vai aprender. Quem sabe um dia a gente vai tocar junto, né? É? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tinha colocado, porque eu escutei o Padre Adriano falar num Sorrindo para a Vida, que ano passado ele tinha se dado a obrigação, a proposição, a audácia de aprender um instrumento novo. Eu falei assim, gente, olha só, eu também quero aprender um instrumento novo. Eu sempre sonhei em aprender piano. Então, olha aí, eu vou comprar o curso do Sapo. Na hora, você na hora, compra, e ajuda você a canção ajuda nova. a canção nova também. Tá vendo? Olha Até que eu lindo. comprei para ajudar, eu comprei minha aula mesmo. É isso aí. E ele é um ótimo professor, viu, Não, gente? a didática é 30 maravilhosa. anos de conservatório. conservatório. Eu dei aulas no conservatório 32 anos. Ó, 32. 32 anos dando aula de vários instrumentos. Então eu consegui fazer uma didática bem legal, como aprender a tocar um instrumento. Porque não é só saber tocar, você tem que saber passar também. Isso né? mesmo. Por exemplo, meu irmão é músico também, mora em Volta Redonda, é músico profissional, e ele não sabe passar o que ele sabe. Né? Então, a didática, né, Sapo? A didática é diferente. Então, adquire lá que você vai gostar. Adquire para você, adquire para o seu neto, adquire para o seu sobrinho, adquire para um amigo. Mesmo que você não queira, compre e dá de presente para alguém que Isso você mesmo. queira que aprenda um instrumento. Eu vou comprar a aula do Sapo, dar de presente para você. É isso. E ajuda a canção nova. É isso aí. Que é o mais legal nesse tempo de hoje, em todo momento. E aqui, do meu lado esquerdo, do lado do coração, Padre Adriano Zandoná. Bom dia. Tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe. Prazer estar com vocês. Prazer, meus Padre. irmãos, Sapo, Juliana. Juliane, isso que eu falei. Juliane, Deus abençoe, bom estar com você, né? Já conheço, claro. Também a Val, todos que nos acompanham. Deus abençoe muito você que está em casa nos acompanhando. Olha, o tema de hoje ele não é muito interessante, não, da pregação. Oxi. É como lidar com pessoas difíceis. Como você não tem ninguém assim na sua vida, e você é uma pessoa muito fácil também. Ô, Padre, Tenho certeza que esse tema... que hoje a Inês chegou para Maria Sofia e falou assim, Maria Sofia, eu te odeio. Sério? E Uau. irmãs. Uau. Mas olha, até o negócio começa... Tá em sintonia, né? Tá em sintonia Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus tem resposta. E eu tenho certeza que Deus vai surpreender muito você, tá? Olha, ontem e anteontem eu usei poucos versículos. Hoje eu vou usar algumas outras citações, além da principal que eu já vou apresentar para ti. Todavia, eu já ressalto que às vezes eu vejo que o povo que no Sorrindo tem o costume de ouvir uma palavra e a discorrência sobre aquela palavra. Eu vou usar outras citando e fundamentando o que eu estou dizendo, mas você só vai abrir, ler, né, necessariamente a primeira, para você não se confundir, que é Colossenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 15, que é uma... Colossenses é uma carta muito especial, né? Fala da vida nova, fala do homem velho, do homem novo, e às vezes a gente pensa em homem velho e homem novo, e em vida com Deus, a gente acha que é só conversão radical, abandonar vícios, também, mas existem muitas outras coisas, né? Não existe conversão sincera sem o amor encarnado, então a gente vai ver que Deus nos chama hoje a um passo além, né? Não é só não ao pecado, mas é sim ao amor, né? Então a gente vai aprender sobre isso hoje, Colossenses 3, do 12 ao 15, já deixa anotadinho aí. Obrigada, Padre Adriano. Olha, vamos lá, se prepara, abre a sua Bíblia, aponta aí seu caderno, sua caneta, para você poder se abastecer, anotar e tomar isso para a vida. Ei, Val! Oi! Ó, gente, a Val tá ali absorvida pelos recadinhos, pelas interações, participações. O azul ficou bonito nessa blusa aí. Não sei que azul que é, você que sabe. Qual que é o tom de azul. Né, não? Vamos dizer que é só azul, minha gente. Tem um outro adjetivo que a gente usava para esse azul na minha terra, mas eu não vou falar na televisão. Por favor, bom dia! Bom dia para todos que estão aí juntinho com a gente. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Sorrindo para a Vida. Quanta partilha, hein? Quanta coisa boa o Senhor já falou no nosso coração. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, querida. Que bom que o Senhor está aqui. O Padre está de batina, gente. Acho tão elegante. Nossa, o sacerdote. Eu já comentei... 4,20 metros de pano para fazer isso. Não, eu imagino mais, porque só de altura tem Foi. 2. Foi 4,20 metros. Minha mãe que me deu essa daqui. Obrigado, mãe. Diga de passagem. Bom dia. Tá usando, dona Bárbara? Coube. É bonito porque a gente aprende também na comunicação de que a indumentária, né, é muito mais do que uma roupa. É aquilo que você comunica com o que você veste, né? E a autoridade sacerdotal também passa pela roupa do sacerdote que ele está usando. Então, nós também assumimos essa autoridade em nossas vidas no dia de hoje.
Padre, conosco é Jesus em meio a nós. Para além da palavra de Deus, também temos esta oportunidade de estar tão perto de Jesus, né? Por isso, não perca tempo. Enquanto a Ivana me serve o café, Já tô aqui com ele em mãos. você já vai participando com a gente. Te espero no @sorrindopravida_CN, a mãozinha pequenininha do Padre entrando na minha tela, para pegar a minha Para te dar canequinha. café. A avó é uma ótima comunicadora, mas sem café ela perde muito da eficácia. É gente. verdade. gente. Não é verdade. Como Ela assim é perde. verdade? A Ivana confirma assim, é verdade. Como, gente? Gente, ela chegou hoje, né? A gente se arrumando para vir para o Sorrindo para a Vida. Aí eu olhei para ela, você acordou? Ela, não, ainda não tomei café. Esses dias ela me encontrou cedo sem ter tomado café. Ela olhou para mim e falou, sua bênção, Padre José Augusto. Eu falei, Deus abençoe minha filha. Aí depois que ela tomou café, ela falou, é o Zandoná, o Padre Zandoná. Sabe o que é café? Claro que é verdade. Sabia dessa, Sapo? Sabia dessa? Não sabia. Então, já estou contando ao vivo. Para, gente. Se ela não toma café, ela começa bem, mas ela vai diminuindo, né? Não, obrigado. A voz vai afinando até, né? Aí ela toma Brasil, me defendam aqui. Cadê meus amigos? Sabe, eu cheguei, o Cris Câmera, já contei pra vocês nesse meu retorno. Ele tava com a garrafa debaixo do braço, gente. Não é possível um negócio desse. Quase que ele corre assim, ó. Mas olha... A Val ameaçou dar uma voadora se ele não devolvesse a garrafa. Ele devolveu, né, Cris? Fica para outra história, porque o mais importante é com certeza Deus entre nós. Mas isso que a Ivana falou, no iniciozinho, o padre chegou aqui às 5h30 da manhã, a gente só recorda. Hoje foi 4. Hoje foi 4, Foi. né? Realmente. Esse é o Rosário já esperando vocês aqui. Aí a Ivana dizia assim, dessa beleza da fraternidade, da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E que bom você ter irmãos com quem você pode contar, com quem você pode viver a leveza, com quem você pode partilhar, derramar a sua alma. Isso é muito, muito bom. Inclusive, a Ivana disse que mais um pouquinho ela ia trazer mais uma outra garrafa de café para fazer uma piada com não sei quem, entendeu? Porque por conta de café, não é. A gente não briga, né, Sapo? Eu vi o Sapo e a Ju já tomaram antes de começar. Vocês pensam, eu só não comentei. Mas eu vi antes do programa começar, os dois tomaram. Mas vamos lá. Café à parte. Café à parte, a gente está aqui para louvar e agradecer a Deus por o dia de hoje, pela nossa vida, por todos os desafios. Nosso Senhor não conhece problemas. Tudo nele é solução, é resolução. No tempo dele. Então vamos derramar todas as realidades, acreditando que Deus já está agindo em nosso favor. Essas realidades difíceis, desafiadoras, diante de Deus, são transformadas em soluções para a nossa vida. Confia, aguarde e nosso Senhor já está fazendo. Amém. Olha, eu quero agradecer. Hoje a gente tem lembrancinhas aqui. Quem gosta de castanha? Eu divido. Eu. Para todo mundo aqui. Foi a Já Iradinha. citei Levítico 20. Tem que dar a melhor parte para o sacerdote. A maior Escrito parte. na Bíblia, E se o padre for grande e generoso nessa proporção? Aí ele devolve umas duas castanhas para os irmãos. Ela diz, me chamo Iradi, estou aqui no Sorrindo para a Vida, aqui neste lugar santo de muitas bênçãos. Sou de Caruaru, Pernambuco, sou ligada na Canção Nova, amo Sorrindo para a Vida e eu vim para o ENF, o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. Deixei esse presentinho aqui para vocês. Delícia. Ela escreveu nossa frase favorita. Vamos ver se a Ju já sabe como é que o sócio diz aqui. Está escrito, Ju. Eles sempre dizem, ao final da frase, para motivar. Por que eu ajudo a Canção Nova? Então, no finalzinho, sempre tem o quê, Ivana? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu já contei aqui uma vez, achei tão engraçado. Vocês acreditam que teve um dia na missa do meio-dia, o sacerdote ia fazer ia concluir uma frase, ele disse... Cuidado pra falar dos padres, hein? Aí uma criança disse que eu ajudo a Canção Nova. Nem era o que o padre ia dizer, mas para falar que todo Claro mundo que tá era. ligadinho. Claro que Como era, é que né? você sabe? Era sim. Não era, não. Olha, mas aqui a gente tem também, eu vou pedir para o Luiz, vai ser o Cris, foca nessa obra de arte, aqui eu virei para a câmera 2, que é a câmera do Cris. Gente, essa aqui veio do Paraná. Somos de Toledo. Padre, olha que obra de arte. Conterrâneo, hein? Assistimos todos os dias. Esse é um pequeno
mimo artesanal que eu fiz para vocês. Olha que lindo. É a Angelita e o Isandro. Fizeram com todo carinho. Agora, Val. Oi, olha essa. Olha que lindo. Uma é para mesa, a que está na minha mesa, e outra é de parede, Ivana. Muito bonito. A Cruz de Cristo. Conto para quem está pelo rádio, né, gente? Você deve estar se perguntando o que é. É a Cruz de Cristo. Bem grande. Quantos centímetros? Acho que deve ter uns 30, um uns pouquinho 30 mais. 30, 30 40. centímetros aqui, Bem. a de mesa e a de parede. Estão lindas, 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 lindas. E eles trouxeram para ajudar também o projeto da M Almas. Muitíssimo obrigada. Vai para o Bazar Canção Nova. Olha, Angelita e Sandro, Deus abençoe, ou Isandro, né? Deus abençoe vocês. Obrigada pela generosidade. Você ia dizer, Ivana? Não, era o bilhetinho. Você viu como é que é o bilhetinho? Eu vi, Ivana. Ele não tinha onde escrever. E aí ele pegou uma propaganda. A diretora falou assim, Valdirene, não mostra a propaganda não, mas assim, é uma coisa de propaganda sim, tá bom? E ele escreveu aqui mesmo para deixar para nós esse recadinho, mas acima de tudo deixar o amor, não é? Ô, gente, todo mundo pode ajudar de alguma forma. E aí eu reforço o que o Sapo diz, não deixe de ajudar não. O programa está começando. Vá lá no pix.doação@cançãonova.com, deixa a sua doação. Tá aqui, eu não vou, hoje o programa é mais curtinho. É mais curtinho, Sidna? Vai até 9h12? Normal? Então vou falar no finalzinho do programa, gente. Eu recebi várias doações do santuário e tinha uma senhora muito simples. Ela falou assim, estou deixando aqui R$200, estou pagando a minha promessa. Outros que foram deixando lá as doações, pedindo para entregar aqui aos meus cuidados, para o Sorrindo para a Vida. Quero agradecer a tanta gente linda que vai descobrindo meios de ajudar a Canção Nova. Chegou aqui a participação da Patrícia, que ela já até sinalizou que é a ministra da Eucaristia. Vou ler com todo carinho. Mas tem uma que é a Célia. Ô, Célia, um abraço para você. Célia não, a Clara. Opa, do Paraná está em cheio aqui. Eu sabia. A Clara do Paraná também. Senti a hora que eu cheguei aqui. Foi? Foi. O senhor encontrou com a sua conterrânea lá fora. Ela ontem veio nos abraçar, hoje voltou. Encontrei os paranaenses ali ontem. Ela, com muita generosidade, falando do amor, do carinho que ela tem com a Canção Nova. Repito mais uma vez, se você ainda não mandou a sua participação, nosso Instagram, @sorrindopravida_cn. E você pode participar conosco também no e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Vamos fazer do dia de hoje já uma reta final do projeto da M Almas, tá bom? Isso você mesmo. colaborando, pix.doação@cançãonova.com. Faz o Pix, Juju. É a primeira vez mesmo que você está vindo aqui, Juju? Primeira vez. Vamos acolher a Ju, gente. Vamos Que lá. isso, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque tem novos missionários, novas vocações. O povo de Deus também se doando. Olha que linda que a Ju é, gente. Ela é linda mesmo, viu? Boa Isso que mesmo. só essa menina, coração Ela largo. ganhou 20 centímetros do que ela fez no cabelo ali. Eu vou fazer isso também, eu vou para 2,10 m. Mas tá muito bonito. Você é Ju. paranaense, Ju? Sou rondoniense. Olha, Sou não, de olha que Rondônia. bonito, Rondônia. Meu Deus! Inclusive, já aproveito para mandar um abraço para minha família que está me acompanhando de lá de Rondônia. Um grande abraço. Ju! Rondônia tem muito paranaense, viu? Rondônia tem muito paranaense. Tem até uma cidade Tem. chamada de Paraná. Não, de verdade. A minha cidade é do ladinho de No Paraná. passado, eles foram muito para lá. Eu estive lá. No Mato Grosso e em Rondônia, né? Paraná. Paranaense e gaúcho. Tem muito. É mesmo? Tanto que o povo toma chimarrão lá no calor. É a terra da Cilei aqui da comunidade, segundo Sim, o Hélio isso. do Sim, Bate. verdade, verdade. Eu estive lá. Minha cidade é do ladinho de Paraná. Que bom. Nunca fui, mas vou ter o prazer um dia. Ouro Preto do Oeste. Pra mim foi surpresa, não imaginava que era Rondônia. Do outro lado do Brasil, minha gente. Logo ali, logo ali. Logo ali. Vale, não vale? É por isso que eu Vale, ajudo a Canção vale. Nova. Gente, foi graças ao Sistema Canção Nova de Comunicação que essa vocação chegou aqui. Não Sim. foi? Sim, quando eu era criança, eu acordava e meus pais já estavam assistindo Sorrindo para a Vida. Eu cresci assistindo Sorrindo para a Vida. E eu fui alcançada pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Foi assim que eu iniciei o meu caminho vocacional. Assim que eu conheci a coisa Canção linda. Nova. hein? Que coisa linda. Gente, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que Abençoe coisa os pais boa. os pais dela, né, que foram fiéis e apresentaram ela a Canção Nova. Como é o nome Verdade. dos pais? Meus pais, a minha mãe Maria de Lourdes e meu pai ele é diácono Sidney. Diácono. Eu ia abençoar os dois, mas agora eu tenho que pedir a bênção. Né? Sua bênção, diácono, Deus abençoe os dois aí também. Graças a Deus. Amém. Apresentaram uma canção nova, né? Apresentaram o reino de Deus, com certeza, a filha. E ela está aqui hoje. Louvado seja Deus. Tá vendo o que a sua doação faz?
fez com que o Sistema Canção Nova fosse sustentado, Deus alcançando o coração, a família da Ju, e hoje Deus se utiliza dessa vocação que desde a eternidade Ele já tinha considerado, plantado, semeado, desejado, para que ela também salve tantas e tantas almas. Obrigada, sócio. Esse aqui é um reflexo da sua doação, tá bom? Muitíssimo obrigada. E aí eu conto a Clara. A Clara é de Ivaiporã, no estado do Paraná. A Clara está aqui em Cachoeira Paulista. Ela falou, Val, vou ficar sentadinha aqui para ouvir o testemunho. E ela diz, há muitos anos acompanho Sorrindo para a Vida. Tenho um caderno de anotações. Aliás, este já é o 3º caderno. De cada dia, cada palavra, cada pregador. Amo sorrir para a vida. Meu sonho era pelo menos passar em frente onde acontece o programa. Fiz meu generoso, olha só que lindo o generoso dela. Ai, que Mostrar aqui, bonitinho. gente. Ela diz assim, olha, fiz meu generoso com muito amor. A aliança vai junto, tem mesmo um par de alianças aqui dentro. É do término de um noivado de uma grande amiga, que há uns 25 anos atrás me entregou dizendo que era para eu dar um fim, fazer o que eu quisesse com ela. Pensei, já sei para onde eu vou doar. E quando eu for à Canção Nova, eu vou levar. Era o meu sonho conhecer vocês. Guardei tão bem guardado durante todos esses anos. Quase não lembrava mais onde é que estava. Ela mesma disse aqui. Essa é a semana para eu ir, e nesta semana, para eu ir para a Canção Nova, eu a encontrei. E aí pude trazer para vocês esta aliança e também contribuir com a salvação das almas. Tenho certeza que a Canção Nova vai contribuir e salvar outros relacionamentos e outras histórias. É a Clara de Ivaiporã, no Paraná. A Clara não escreveu, mas eu tenho certeza que isso está dentro do coração dela. É o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. São histórias assim, né, Val? Coisa linda. São histórias assim que fazem essa obra acontecer, que fazem o Sistema Canção Nova de Comunicação atingir cada vez mais pessoas. E eu queria convidar você agora a escutar essa frase do nosso pai fundador. Filha, deixa eu aproveitar para fazer um convite Bárbara. antes que eu esqueça. Não vou estar em Rondônia, mas vou estar lá perto, então o pessoal me pediu para avisar também. No Carnaval, gente, você de Cuiabá e região tem um encontro muito lindo chamado Vinde Verde, que vai ser lá na Arena Pantanal, naquele estádio lindo lá de Cuiabá, que foi feito para a Copa do Mundo. Então, de Vinde Verde, encontro de carnaval, o padre estará na terça-feira de carnaval, dia 17. Vai estar muita gente boa, o padre Paulo Ricardo, o padre Bruno, da Canção Nova também, muita gente, o arcebispo lá de Cuiabá. Então, dia 17, quero encontrar você em Cuiabá, na Arena Pantanal. E dia 15, eu estarei em Curitiba, na capital do meu estado, lá no Gabaon, no encontro de carnaval, muito bonito também, no Gabaon, em Curitiba. Espero você aí de toda a região, tá? Para a gente estar junto. Encontro de carnaval, dia 15, no domingo. E, como eu já falei anteontem, vamos peregrinar juntos. Se quiser e puder, entra lá no site, depois da Obra de Maria, para a gente peregrinar junto. Quero ter você comigo na peregrinação. Em maio, vamos para Japão e Singapura para conhecer a história dos mártires do Oriente, tá bom? Convite feito, Deus abençoe. Pronto, o Padre Adriano convidou, hein, gente? Tem que responder esse convite. Vamos aí. lá. E agora a frase do Padre Jonas. Olha que linda. Verdade, justiça e amor são os 3 pilares de sustentação da humanidade. Vou repetir. Verdade, justiça e amor são os 3 pilares de sustentação da humanidade. Virtudes humanas que sustentam a pessoa humana e fazem ela se abrir à ação da graça de Deus. E a gente também vai se abrir agora à ação da graça de Deus. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra. Vamos cantar e rezar nesta manhã. Assim como a chuva cai do céu, essa chuvinha aqui em Cachoeira Paulista, que a graça de Deus também possa, nesta manhã, cair sobre o nosso coração e que nós sejamos inundados, né, pela sua presença, na presença do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa nos encher nesta manhã.
Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. 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 Inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me, inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me. Nós nos consagramos a Ti nessa manhã, ó Espírito Santo de Deus, e pedimos, vem falar ao nosso coração, vem falar através de mim, através daquilo que eu tenho para oferecer nessa manhã, mas que seja o Senhor a falar a cada coração. Nós consagramos a Ti as nossas lutas, Espírito Santo. Consagramos a Ti as feridas que cegam o nosso entendimento, que cegam a nossa percepção espiritual, mas também cognitiva, para entender as áreas nas quais nós precisamos mudar. Muitas vezes é até um mecanismo, porque acusando os defeitos dos outros, nós não temos que lidar com as nossas fraquezas e nos habituamos a apontar o que está de errado no mundo, sem ter que, com hombridade, com sensatez e sabedoria, ter que lidar com as nossas próprias imperfeições. Vem, Espírito Santo, nos batizar nesta manhã e nos dê humildade para ouvir isso, para acolher. Fala conosco, nós nos consagramos a Ti. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Colossenses 3, eu tinha dito inicialmente do 12 ao 15, mas eu vou me parar no 14, tá? 12 ao 14 tá bom. Portanto, como eleitos de Deus, então São Paulo já está dizendo, ó, portanto, né? Essa palavra ela é muito importante, ela quer dizer assim, olha, por causa disso, porque você é um eleito de Deus, santo e amado, então São Paulo já colocou ali o fundamento do que ele vai pedir depois, né? Do que Deus vai nos pedir depois. Nós somos eleitos de Deus, somos santos e amados, então, portanto, vestivos, né? Ou, em outras palavras, revestivos. Esse verbo do grego, que foi traduzido como vestivos, é de fato, dá essa ideia de colocar uma roupa, né? O que é você se vestir? Olha, por exemplo, eu estou vestido com essa roupa. Então, tudo que eu tenho, olha aqui, o padre vai abrir até o braço. Desculpa, Ivana, não te acertei. Não, padre. Tudo que eu tenho está coberto por isso. O que é se vestir de algo? É você assumir aquilo, aquela indumentária, é você assumir aquilo. Então, vestivos com sentimentos de, primeira coisa, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, olha só, suportai-vos uns aos outros, se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo, né, da perfeição. Veja bem, essa palavra é muito rica. Essa sim é uma palavra que, olha, dá para a gente pregar de hoje até o dia 30 de janeiro. Porque, veja bem, como o padre disse, São Paulo coloca o fundamento. Nós somos amados de Deus, eleitos, escolhidos, e Deus quer que nós nos vistamos. Não é só assim,
tenha ocasionalmente esse sentimento, essa postura, né? Quando eu quero entender uma passagem, eu olho sempre para os verbos, né? Os verbos são as ações que Deus nos pede. Então, se vista de compaixão, se vista de bondade, se vista de humildade, se vista de mansidão. Olha, muita gente está perdendo o céu por falta de mansidão, tá? Porque a gente entendeu que ser bom, ser feliz, ser santo é fazer muitas coisas, é fazer rápido. Mas nem sempre. Ser manso, paciência, suportai-vos. E suportar tem o sentido de ser suporte? Tem, mas também tem o sentido, não é, de você tolerar, de você lidar com alguém é difícil. Suportar um ao outro se alguém tiver motivo de queixa. Perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Sobretudo, revesti-vos, né? Além de se vestir, tem o prefixo aqui, né? Revesti-vos do amor, que é o vínculo, que é o selo da perfeição. Quer ser perfeito? Não é pregar bem, não é só cantar, tocar bem, comunicar bem, fazer algo bem, mas é amar. E o amor passa necessariamente por essas realidades. Compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão, disposição de suportar o outro que é difícil. Talvez essa palavra hoje para você, ela está se encaixando como uma luva. Mas eu não estou dizendo que ela seja agradável não, tá? Eu tenho certeza que se eu escrevesse um livro assim, 10 passos para o sucesso, ia ser best-seller. Mas um livro, Como Amar o Seu Irmão, que é o que nos salva, não venderia nada. Porque não é o que as pessoas, infelizmente, querem saber. Não é. Eu digo de experiência própria, de quem já escreveu 10 livros e de quem atende as pessoas, infelizmente. Nós queremos sucesso, nós queremos bênção, nós queremos resolver o nosso problema, mas nós não entendemos que, como dizia São João da Cruz, no alvorecer da vida seremos julgados pelo amor. Que demos ou não demos, né? Tanto que Jesus, no sermão escatológico, no final de Mateus, a partir do 25, ele diz, olha, você é minha ovelha, vem para a minha direita, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Caridade, o amor encarnado, né? Estive nu e me vestiste, estava preso e você me visitou. Então, Deus está nos chamando hoje à maturidade cristã, porque ninguém se torna maduro na vida espiritual se não aprende a perdoar de verdade, a amar de verdade, a ter paciência, a ser manso e a ser humilde. A pessoa pode realizar muitas obras, pode ter muita eloquência, muita inteligência, tem pessoas que têm dons fantásticos, que você admira, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é o amor. O amar concretamente. E o amor passa necessariamente por isso aqui. Eu vou voltar depois em cada uma dessas atributos aqui que São Paulo trouxe, mas eu quero começar a falar, a partir dessa palavra, sobre como lidar com pessoas difíceis, né? Então veja bem, uma coisa que eu e você temos que ter consciência. O catecismo nos ensina que todos nós somos pessoas difíceis. Todos. Por quê? Isso é uma consequência natural da queda original. Todos nós trazemos em nós as consequências do pecado original. Então, a partir da queda original, as relações humanas foram marcadas, sabe, por tensões. Nós vemos a inveja de Caim, que matou seu irmão Abel. Nós vemos violência, maledicência, dureza de coração. Por isso, conviver, gente, com pessoas difíceis não é um acidente. É parte do nosso caminho de santificação, porque todos nós somos pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil, isso é uma verdade teológica. Eu sou uma pessoa difícil. Acordei para a vida, pai. Não adianta. Os nossos relacionamentos são marcados por pessoas difíceis, por pessoas desafiadoras. E é claro, dentre as pessoas difíceis existem os graus e a intensidade, né? O que atenua ou o que remedia isso, né? Tem pessoas difíceis que são mais difíceis do que outras, que também são difíceis. E geralmente uma pessoa difícil é uma pessoa, gente, que a dificuldade da pessoa é resultado da dor que ela traz no coração, que ela não consegue lidar e ela acaba externando isso, né? É uma dor que não foi curada e que está vindo para fora. Claro, isso não é uma justificativa para dizer a pessoa está certa em errar e fazer o mal, não. Mas a gente tem que compreender o processo do outro, compreender o sofrimento do outro. E geralmente compreende o processo do outro quem tem a sensatez. Presta atenção. Sensatez de olhar para si mesmo e perceber o abismo das próprias misérias. A pessoa que julga demais, que fala demais do outro, que ela não tem nada do que São Paulo está falando aqui, que a gente precisa ter no versículo que o culpado leu. E outra,
ela usa isso como um mecanismo inconsciente, porque falando do outro, eu não tenho que lidar com a minha fraqueza. Falando do outro, eu conto para mim mesmo a mentira de que eu não tenho a fraqueza da qual eu o acuso. Talvez você não tenha aquela fraqueza, o outro tem um pecado público, vamos supor, você não tem aquele pecado, mas você tem um orgulho no coração que talvez o outro com aquele pecado público se arrependa e vá para o céu e você vá para o inferno. Porque o orgulho é o maior de todos os pecados, nos ensinam os padres da igreja, sabe, é o pecado por excelência de Lúcifer, né? Então, a gente tem a ilusão de que falando dos outros a gente remedia as nossas fragilidades ou a gente não tem, né? E como, me perdoe, a gente está cruel. Uma pessoa fala uma coisa que ela acha do outro, o outro já fala, é verdade, eu vi. Aí o terceiro já fala, o outro tem aquela atitude ruim. A gente está predisposto a falar o pior, a pressupor o pior, a julgar de maneira pior e a acabar com a fama das pessoas. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa boa, ou às vezes o resultado não é tão bom, mas tem uma reta intenção, né? Então a palavra está corrigindo a rota dos nossos relacionamentos. Você está entendendo? Corrigindo a rota dos nossos relacionamentos. E como eu disse, todos somos difíceis, todavia existem graus de pessoas mais machucadas e mais difíceis. Você convive com pessoas difíceis além de você mesmo? Quais são os perfis? Olha, tem o agressivo, tem o manipulador, tem o pessimista crônico, né? Aquela pessoa que está sempre reclamando, tem a pessoa muito lenta. Eu confesso que eu já falei isso aqui no Sorrindo para a Vida, eu tenho dificuldade com pessoas muito lentas, mas Deus as coloca no meu caminho justamente para eu exercer a virtude da paciência, senão eu não me santifico. Eu confesso que não é mérito meu, é dom de graça de Deus. Às vezes eu faço em 1 hora o que uma pessoa não faria numa semana. Mas Deus não me deu isso para que eu me orgulhe. Pelo contrário, é uma graça que Ele me deu para um propósito que Ele sabe, eu não sei. Mas o outro que tem menos, talvez, capacidade de fazer as coisas rápido, ele também foi criado por Deus, e Deus também deu a ele esse atributo por um propósito que eu desconheço. E eu preciso acolher essa pessoa, que é um dom, que é uma graça, que é uma bênção. Sobretudo para mim, que talvez tenha essa habilidade, ou não sei nem se é habilidade, né? Com o tempo você vai vendo que ser tranquilo não é ruim, é uma virtude, né? Pessoas tranquilas, o mundo está caindo, a pessoa, né? É uma bênção. Mas não é porque eu faço assim que o outro é ruim, você está entendendo? Pelo contrário, Deus colocou aquela pessoa na minha vida justamente para eu me salvar, senão eu me perderia no meu orgulho. Então, é o lento, é o pessimista crônico, é o orgulhoso que nunca reconhece as fraquezas, né? Super-homem, super-mulher, é o que exige demais, né? Qual é o perfil da pessoa mais difícil que convive com você? É o que nunca reconhece o que você faz de bom, que está sempre exigindo mais. É a pessoa desorganizada, né? Pessoas organizadas têm dificuldade com pessoas organizadas, né? Ou vice-versa. Qual é o perfil que mais se desafia? Mas veja bem, cada pessoa difícil vai exigir de mim e de você uma resposta diferente, obviamente. Mas todas as respostas que a gente vai dar a pessoas difíceis vai exigir de nós uma virtude. E isso é o caminho da ascese e da santificação, diziam os padres da igreja. Cada pessoa que Deus coloca no seu caminho vai exigir de você uma virtude. O lento vai te exigir a paciência. O severo vai exigir de você também, talvez a sua dificuldade não é ser manso, a sua dificuldade é enfrentar conflito, você foge do conflito. Então talvez aquele severo vai exigir que você venha para fora e se imponha, coloque limites saudáveis, o que você não faria por você mesmo, o que nesse caso para você é uma virtude. Tem gente que busca conflito e tem gente que foge. Então talvez Deus coloque aquela pessoa dura para você aprender a se impor, aprender a falar, aprender a sair de cima do muro, entendeu? Porque na vida da gente a gente tem que sair de cima do muro em alguns momentos. Então, cada pessoa difícil exige uma virtude. E não tem outro jeito de crescer como cristão a não ser crescendo nas virtudes diante das dificuldades. Esse é o processo de santificação, gente, não tem outro. E olha, se você olhar, Jesus conviveu com muitas pessoas difíceis, muitas. Jesus conviveu com hipócritas, a gente vê muito isso, né? Lá em Mateus 5, ele falando dos hipócritas. Jesus conviveu com pessoas com orgulho espiritual, como os fariseus. Eu jejuo, quem é você para não jejuar, né? Jesus conviveu com agressividade verbal, as pessoas dizendo para ele, fazendo pegadinha, falando mal dele. Lá em Nazaré, queriam jogá-lo do precipício, imagina a cidade na qual ele tinha se criado. Jesus lidou com hostilidade aberta. Hostilidade total. Ele sabia que as pessoas o queriam matar, ele sabia que as pessoas estavam armando laços, ele sabia que cada pergunta que as pessoas faziam
era com uma intenção ruim. A gente tem que tomar cuidado com as perguntas que chegam até nós. Nem todas você tem que responder do jeito que você acha que você tem que responder, né? Mas o que Jesus fez? Ele estava armado, deu um tiro em cada uma das pessoas. O que ele fez? Ele respondeu da maneira como Deus responde. E aqui, eu vou estar aprofundando isso, claro, a maneira como Deus responde está na passagem que a gente leu. Deus é compassivo, Deus é bom, Deus é humilde, Deus é manso, Deus é paciente, Deus é verdadeiro, Deus suporta, Deus perdoa. Mas olha, uma coisa muito importante para você. Tem pessoas que nunca verão a Deus, nunca buscarão na igreja, nunca irão à missa, nunca lerão a Bíblia. Então a única forma dessa pessoa difícil ver Deus, entender Deus, essa pessoa que trabalha com você que é difícil, é vendo como Deus age na sua vida. Você age como Deus? Porque Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Porque daí as pessoas, vendo as vossas boas obras, glorificarão ao Pai. Então, muitas pessoas que são difíceis lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na repartição, lá naquele ambiente no qual você está sendo talvez até, desafiado, desafiada, elas estão lá e você está lá para fazê-las entender como Deus é. Porque elas não sabem. E é olhando para a sua vida que elas vão ver que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Que Deus também corrige com verdade, muitas vezes, sobretudo você que é um pai, uma mãe, um líder, você vai ter que corrigir. Mas eu sempre digo nos meus programas, nos meus livros, nas minhas redes sociais, há uma diferença entre corrigir humilhando e corrigir motivando, né? Você pode corrigir, mas não corrige humilhando. Talvez a pessoa sabe que ela tem aquela fraqueza, talvez não, ela sabe, sobretudo depois dos 40, né? Nada é oculto aos nossos olhos, só se a pessoa chapar muito, né? Beber muito, usar muito pó, muita droga. Mas você vai vendo, você acabaram as ilusões a respeito de você, né? Então, corrigir motivando, não humilhando. E como Jesus respondeu a essas pessoas difíceis? Nunca com ódio, gente. Em primeiro lugar, com uma verdade clara. Ele era verdadeiro, claramente, mas sem humilhar ninguém. E ele tinha um amor firme. Então, quando ele chama, por exemplo, os fariseus de raça de víboras, ele não está humilhando aquelas pessoas. No fundo, no coração dele tem um desejo de salvar. Sabe quando você dá aquele choque? Cara, acorda! Vocês são os representantes da lei, vocês estão no templo, vocês vão para o inferno, vocês não estão vendo que eu sou Deus, acorda, raça de víbora. Então Jesus, ele tinha esse amor firme, e também Jesus, diante das ofensas, diante das pessoas difíceis, ele tinha uma coisa que muitas pessoas não têm, que é um coração livre, de quem diz o que tem que dizer, faz o que tem que fazer, mas sem ficar se justificando, sem ficar levando tudo para o pessoal. Olha, as pessoas hoje, me perdoem, são de açúcar. A pessoa me corrigiu, eu já contei esse exemplo aqui outra vez, disse que uma pessoa na paróquia leu muito mal, o padre foi lá e falou, filho, você precisa ler melhor. A pessoa deixou de ir na paróquia, ficou magoada. Aí ela foi falar comigo, né? Eu falei para ela falou, o padre me corrigiu porque eu li mal. Eu falei, você leu bem? Ela falou, não. Mas é a função do padre, ué. Ele não pode que pessoas que leiam, porque é a palavra de Deus, se você ler mal, o outro não entende. A palavra de Deus está sendo proclamada, que salva os corações. Não, mas ele me corrigiu. Gente, isso é de açúcar. Gente, a pessoa mais imatura que existe no universo é a pessoa que não sabe ouvir correção. Você tem que sempre dizer que ela está certa, senão ela vira o teu inimigo. É muita imaturidade, sabe? Então Jesus, ele tinha o coração livre de quem fala o que tem que falar, mas sem ficar levando para o pessoal, sem ficar se justificando. Me perdoe, tem pessoas que é muito difícil. Você sempre, quando você faz uma correção pontual, a pessoa sempre tem uma justificativa e a culpa é sempre sua, de você que está corrigindo. Você nunca vai crescer se você for assim. Isso não é sabedoria, isso é insensatez. Ouça o que as pessoas que estão perto de você estão dizendo. Tem pérolas de conversão, de sabedoria, através das correções que as pessoas que estão perto de nós estão fazendo. Tudo bem, talvez a pessoa não sabe, não é especialista na melhor forma de corrigir, mas ela está te comunicando algo. E quem está perto da gente é quem mais nos conhece, né? Ela está dizendo, você pode crescer, você pode ser mais santo, você pode ser mais virtuoso aqui. E é o orgulho que faz você e eu dizermos, tá bom assim, não tá bom assim. Se tivesse, Deus não tinha enviado essa pessoa no seu caminho. Nossa vida cresce, gente, a árvore cresce para cima, tá? Claro, tudo bem, tem a raiz é para dar solidez, mas chega uma hora que não dá para a árvore crescer só para baixo. Se contrário, só se for batata ou cenoura, né? O resto cresce para cima. Tem que ir para cima, tem que melhorar, tem que progredir.
Então, a pergunta não é como mudar o outro somente, mas é como eu me torno ao lidar com ele, o que em mim melhora ao lidar com ele, né? Não se trata de vencer a discussão, mas se trata de se vencer interiormente, e melhorando, e incorporando isso aqui: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar o outro, perdoar. Olha só, agora alguns outros fundamentos bíblicos para ajudar a gente a expandir essa reflexão e entender como que a gente tem que reagir a pessoas difíceis. Não precisa abrir, eu só estou citando. Provérbios 15:1. A resposta suave, mansa, abranda a ira. O que Jesus está dizendo? O que Provérbios está dizendo e que Paulo disse aqui, falando da mansidão? Que a resposta branda, que a resposta suave, mansa, ela desconstrói a ira do outro. Porque às vezes a pessoa chegou diante de você, armada, sabe? Para te detonar, para te tratar mal, para acabar com você. E às vezes, humanamente falando, ela tem até razão, porque você pisou na bola. Ela chegou ali preparada para acabar contigo. Mas se você dá uma resposta mansa, quer ver uma coisa que desarma as pessoas? Tem uma pessoa que é minha dirigida, tem uma pessoa que eu acompanho, que eu até falei esses dias: você precisa sorrir mais, você tem um sorriso lindo. Uma coisa que desarma o furioso é o sorriso. A pessoa está brava com você, né? A gente que às vezes está na mídia, né? A gente corre o risco de ser muito julgado, né? Esses dias eu cheguei num lugar, eu dei um sorriso para a pessoa falou assim: nossa, padre, o senhor me desmontou quando o senhor sorriu para mim, que eu não gostava de você. Eu falei: mas eu nunca te vi, né? Por que você não gostava de mim? Mas a pessoa às vezes vê a gente, vai criando estereótipos, né? Fulano é assim, fulano é assado, fulano é metido. Eu não estou dizendo dessa questão, essa questão é banal, mas para dizer assim que um sorriso, né? Você chega e dá um sorriso, bom dia, você desarma a pessoa. Uma brincadeira, né? Eu gosto tanto de pessoas bem-humoradas. Eu acho que ser bem-humorado não é símbolo de infantilidade, pelo contrário, é símbolo de uma grande maturidade. Pessoa que sabe brincar, que sabe sorrir, que sabe fazer piada, claro, com ordem, né? Sem machucar os outros, sem vilipendiar os outros, brincando na hora certa também, que tem hora que não dá, mas é muito bom, sabe? Um sorriso, uma palavra branda, uma brincadeira, sabe? Desarma uma bomba relógio que estava ali para explodir. Então, a palavra branda, a palavra suave, mansa, abranda a ira, né? Então, saber ser mais manso, como pediu São Paulo aqui. Chega num lugar que está tenso, sorria, dá um bom dia. A gente se tensiona tanto que a gente não dá mais bom dia, a gente não sorri. Às vezes o esposo é a esposa. Acorda do lado do outro e fala: nossa, essa íngua do meu lado de novo, né? Vê a sua mulher com aquele cabelo de 3 para cima, seu marido que já acorda reclamando. Não, dá um sorriso e fala: bom dia, meu amor, tudo bem? Eu acho que é tão bonito, né? Esses dias eu vi na internet um vídeo, né? Um rapaz comentando um vídeo, uma mulher dizendo, é palhaçada, né? Eu gosto de ver vídeos engraçados quando eu estou cansado. A mulher dizendo: olha, eu não gosto que me chama de amor, eu não gosto que me chama de doce, docinho, princesa. Aí o cara fez um comentário dele falando com uma mulher, brincando, né? Era a mulher, a namorada dele, que eles fazem vídeos de comédia junto. Ele olhou para ela e falou: bom dia, capivara velha, né? Tipo assim, você não gosta que chama você de amor? Então chama você de capivara velha, né? Cobra, urutu, sei lá. É assim que você quer ser chamada? Não, pelo contrário, gente. Claro, não precisa ser meloso, mas bom dia. Lá na sua cama, dá um sorriso já para essa bênção que está do seu lado aí, né? Bom dia, meu amor. Bom dia para os seus filhos. Tem gente que faz isso, ótimo, mas tem gente que já perdeu, né? Por quê? Porque é o desgaste, porque eu estou cansado. Essas coisas não podem se perder. Palavra branda, palavra suave, mansa, abranda a ira. Depois Eclesiástico 4:30, só estou citando. Não sejas como um leão na tua casa. Olha, às vezes a pessoa é um doce fora de casa. É muito acessível, suscetível a coisas boas, é simpática, é atenciosa, chega em casa, fecha a cara. Não vem falar comigo não. Gente, você que tem filho pequeno, criança faz trabalho, adolescente, é confuso. Você quando tinha 12 anos era perfeito, né? Gatinha, gatão. Lembra da sua adolescência? Eu não posso nem falar nada. Eu, na minha adolescência, Jesus, a minha dona Bárbara pagou os pecados, né? Purificou ali o pecado das gerações passadas da minha mãe, né? Então, meu filho é confuso, ele bagunça. Qual é o problema que ele tem, padre? O nome da doença eu sei, adolescência. Vai passar, tá? Então, calma. Sabe, não seja como um leão na sua casa.
Acalma esse coração. Às vezes a oração que você tem que fazer é: Senhor, mantém minha boca fechada. Senhor, mantém minha boca fechada. Senhor, mantém minha boca fechada. E não é só manter a boca fechada. Depois, Senhor, transforma os sentimentos do meu coração. Me faz ter isso aqui que Paulo falou. Vou ler novamente. Já é a 6ª vez que eu leio. Para você fixar isso no seu coração. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, suportar o outro, né? Senhor, transforma também aqui dentro, né? Outra citação, só, como o padre já disse, citando, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Toda pessoa seja pronta para ouvir, lenta para falar e lenta para se irritar. Nós estamos vivendo o contrário, né? A gente fala logo, a gente não escuta e a gente se irrita no primeiro momento. Não. Pronto para ouvir, lento para falar. É a palavra de Deus, Tiago 1, 19 e 20. Lento para se irritar. Sabe, esse é o caminho. A Bíblia não está propondo a eliminação das pessoas difíceis, gente, mas a transformação do nosso coração enquanto a gente convive com ela. É um caminho de santificação, de ascese. Convive com elas, né? E olha o que São Basílio Magno, doutor da igreja, disse na regra maior. Isso aqui é fantástico. Número 8. Quem convive consigo mesmo, vive com um amigo fácil, ou amigão. É na convivência com os diferentes que se prova a virtude. Meu amigo, aí a chapa ferve, né? Quem convive consigo mesmo, vive com um amigão, né? Muito fácil, você entende, né? Você mesmo, eu estou cansado, por isso que eu pequei. Às vezes as pessoas até vêm no confessionário dizendo: sabe, padre, eu pequei porque aquele dia eu estava assim. Eu falo: filho, só diga o seu pecado, né? Porque a gente é muito condescendente, muito compassivo com a gente mesmo, às vezes. Mas o outro não, o outro pecou, é pancada na testa. Então, conviver consigo mesmo é conviver com um amigo fácil, é na convivência com o diferente que se prova a virtude. A dificuldade do outro é matéria-prima para a minha santidade. O defeito do outro é matéria-prima para a minha santidade. São João Crisóstomo, homilia sobre Mateus, número 18. Nada nos assemelha mais a Deus do que amar quem não nos ama. Porque essa é a categoria que Jesus usa em Mateus capítulo 5 para definir Deus. E ele disse: você ama só quem ama? Que bem que você faz, os pagãos fazem isso. Quem não conhece Deus ama quem o ama, né? O traficante lá, se tem outro traficante que faz a ele um favor, ele vai retribuir o favor. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é conhecido por isso aqui, ó. Amar quem não merece. Eu não estou falando para você ficar levando pancada na cara. Claro, impõe limites, corrige, mas tem uma hora que não dá para fugir. É carregar a cruz, sabe? É carregar a cruz. O outro está cego, né? O outro não está vendo. Então, São João Crisóstomo está dizendo, em outras palavras, que o difícil é uma oportunidade para imitar Cristo, imitar Deus, né? E a verdadeira vitória não é permitir que o outro destrua, é não permitir que o outro destrua a sua paz interior, mas continuar seguindo Cristo, carregando a sua cruz, convivendo com essa pessoa, né? A gente tem que responder com mansidão ao difícil, não é por fraqueza, gente, mas por força. A mansidão não é uma fraqueza, dizia São Francisco de Sales, é força. Só o forte sabe ser manso. Por quê? Porque mansidão pressupõe domínio próprio, né? Aquilo que os gregos chamavam de enkrateia, enkratós. Então, domínio próprio, que é a virtude da temperança, né? A virtude cardial, é uma coisa de gente forte. Gente fraca não se domina, não. Gente fraca vai no fluxo, né? Fala o que pensa, reage com preconceito, com tanta coisa ruim, né? Então, última coisa que os padres do deserto, em especial João Cassiano dizia, que a convivência com uma pessoa difícil é o laboratório da pureza de coração, aquilo que eles chamavam de catarsis, né? A purificação. E Cassiano completa: ninguém é tão paciente até encontrar alguém que o provoque. Ou seja, é o provocador que vai fazer você ser paciente, que vai fazer você crescer na paciência. Não é a pessoa fácil, né? Então ninguém é tão paciente até encontrar alguém que o provoque. O murmurador, sabe, vai fazer você ser paciente, vai fazer você ser humilde. O agressivo vai ser um teste para a sua mansidão, né? O irritado vai ser um teste para você crescer no silêncio interior. Sabe? Então, a gente precisa entender que cada pessoa difícil que Deus te manda, permite na sua vida, é um degrau que Ele quer que você suba na santidade. No fundo, no dia do juízo, nós vamos ter que agradecer essas pessoas, se nós respondermos como Cristo, obviamente. Se não respondermos como Cristo, aí a chapa vai ferver para o nosso lado, né? Então, continuando.
As pessoas difíceis, dizia Santo Agostinho, são escola da paciência. E a paciência é a raiz da caridade cristã. O que o último versículo disse? Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Santo Agostinho está dizendo que a paciência é a raiz do amor, que é o vínculo da perfeição, da caridade cristã, que é outro nome para amor, né? Então, paciência, gente. A paciência é companheira inseparável da caridade. No Tratado de Patiência, número 15, Santo Agostinho disse. A paciência, é companheira inseparável da caridade, né? Então, é o amor que nos faz ser paciente, e é a paciência que nos faz amar, né? E muitas vezes, a gente não entende que a gente não está vivendo isso aqui, ó, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando, perdoando, porque nos falta amor, né? Santo Agostinho completa, no Sermo 82. Suportai-vos uns aos outros no amor, porque o que hoje te parece insuportável, amanhã te parecerá leve se o amor crescer. O que hoje te parece insuportável, amanhã parecerá leve se o seu amor crescer. O amor em primeiro lugar por Deus, você ama a Deus naquela pessoa. Você não está dizendo que o que ela fez de errado é certo, não. Você reconhece, é maldade, é ruim, mas você a ama por Deus e ama Deus nessa pessoa. E quando o amor cresce, o que era pesado se torna leve, sabe? O amor tem dessas coisas, gente. Ele faz o pesado se tornar leve, né? E o que é o companheiro incomparável do amor, a raiz do amor é a paciência. Paciência que se desdobra na compaixão, né? O que é compaixão? Padecer com o outro, sentir a dor do outro, entender que às vezes o que ele está te jogando para fora, né, em ti de ácido, é o que está já estourado dentro dele de dores que ele não conseguiu lidar, e você precisa ajudá-lo de alguma forma, rezar para que Deus o faça enxergar, porque, gente, eu tenho a plena convicção que ninguém acorda pela manhã dizendo assim: hoje eu quero fazer pelo menos 15 pessoas infelizes, hoje a minha meta é acabar com o dia do sapo. Não é. Às vezes a pessoa que te faz mal, ela também está infeliz. Ela não está querendo fazer você infeliz, ela está buscando uma maneira de lidar com a dor que ela não consegue expressar em palavras, em verbalizar, né? E ela está certa? Não está. A gente tem que corrigir? Tem que colocar alguns limites? Tem. Mas sempre com essa caridade, né? Para que ela veja Deus na nossa vida e entenda como Deus funciona, né? Depois, lidar com pessoas difíceis exige alguns movimentos espirituais. Eu quero falar de 3. Para a gente incorporar isso aqui. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar. Primeiro movimento espiritual. Aquilo que os padres do deserto chamavam de purificação interior, que eu já falei, catarse, que nós chamamos modernamente de ascese, né? Ascese é um movimento de subida, de crescimento. Então, para lidar com pessoas difíceis, você tem que entender que você precisa se purificar nesse relacionamento, que a sua luta não é contra o outro, mas contra o que está desordenado dentro de você, porque às vezes a maldade do outro desperta a maldade em mim. A ira, o orgulho ferido, como ele pôde fazer isso, né? A maioria dos nossos problemas nos relacionamentos vem pelo nosso orgulho ferido, porque a gente tem uma imagem de si mesma maior do que a gente se vê de maneira inflada, né? Eu sou tão bom, eu mereço tanto afeto. Será que é mesmo, né? Ou imaculado na sua concepção? Imaculada, né? Menos, né, gente? Fura a bolha um pouquinho, fura o balão, desce um pouquinho, né, desse pedestal. Mas às vezes você não entende que o que está te fazendo sofrer é o teu orgulho ferido. Você se acha muito grande. Sua sede de aprovação, né? Como a gente, pelas nossas feridas e pela essa consequência do pecado original, nós temos uma sede de aprovação, que as pessoas nos celebrem, nos elogiem, nos vejam como somos bons. Quanto melhor você ser, mais você vai ser desaprovado por muitas pessoas. Por problemas que são delas, não são seus. É inveja, ciúme. E olha, chega uma hora na vida que a gente tem que aprender a, sabe? Eu já cheguei nessa fase, graças a Deus, o bom do tempo, né? Falo bem, falo mal, o problema é seu. Tem mais coisa para fazer, tem muito coisa para fazer. Sinceramente, hoje eu confesso que, eu acho que é a própria da idade também, né? A idade humana, né? Cronológica, vai dando para você essa liberdade interior e, claro, a sese também. Mas a sede de aprovação que a gente tem. Como ele pôde me desaprovar? Que se exploda se ele pôde desaprovar. O problema é dele, é seu também. Resolve isso aí. Essa sede de aprovação. Aprenda a dar glória mais a Deus. Fortalece mais o seu coração na sua intimidade com Deus, recebendo esse amor puro dele que equilibra a sua autoestima deturpada, que exige elogio e aprovação a todo momento. Olha, é bom elogiar as pessoas, mas você conviver com uma pessoa que você tem que elogiar a cada 3 minutos, pelo amor de Deus, é uma penitência, né?
carência que você está, né, minha filha, meu filho? Vamos melhorar, né? Então, purificação, reconhecer o que está dentro de você, o orgulho ferido, a ira, o desejo de controlar tudo. Saiu da minha mão, chapa ferro. Meu amigo, você não é Deus, tá? Deixa as coisas rolarem na sua casa, deixa as coisas fluir na sua vida. Pare de querer segurar tudo com a mão. Quanto mais você quer controlar, mais agoniado você fica, né? Mais angustiado. Então, a primeira coisa é a purificação interior. Olhar para a gente, consertar na gente o que precisa ser consertado para conviver bem com o outro. E a segunda coisa que eu já falei, mas agora eu vou exemplificar de maneira mais contundente, é entender que cada situação de encontro com uma pessoa difícil é uma oportunidade para imitar Jesus. E o que é ser santo, gente? É imitar Cristo. Qual é a finalidade da vida cristã? Imitar Deus. Então, você precisa imitar Deus. Jesus viveu a mansidão com os fracos. Você precisa viver com os lentos. Eu preciso viver. Nós precisamos viver. Jesus viveu a firmeza com os duros de coração, mas uma firmeza que queria salvar, né? Dizendo a verdade, não fugindo dos conflitos desnecessários. Jesus viveu o silêncio diante da injustiça. Muitas vezes, olha para a paixão, como um cordeiro destinado ao matadouro. Isaías 52, 53, não abriu a boca, né? Jesus viveu o perdão diante da maldade. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Jesus rezou por aqueles que o perseguiam. Então, é pesado, mas isso é ser cristão, não tem outro caminho. Jesus disse, rezai pelos que vos amaldiçoam. Mateus 5, leia Mateus 5 depois, tá? Jesus disse, se baterem num lado da face, dê o outro. Então, não tem outro caminho. Para você crescer, para você de fato se tornar um homem maduro, uma mulher cristã de verdade que caminha para o céu, você tem que imitar Jesus. Você tem que imitar Jesus. Fazer dessa dificuldade, de encontro com o outro, uma oportunidade para imitar Jesus, na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência. O Espírito Santo já está te mostrando pessoas com as quais você precisa ser paciente hoje. O Espírito Santo já está te mostrando situações que você precisa ter compaixão, ter bondade, ter humildade. Voltar atrás, pedir perdão, conversar direito, não ficar gritando com os outros. Ninguém merece que você fique gritando. Se grito resolvesse, o porco não morria, né, gente? Já falei isso aqui. Então, sabe, parar, abordar melhor as pessoas, falar com mais mansidão. E terceira coisa que a gente precisa ter, primeiro é purificar-se, viver a ascese, a purificação interior. Segundo é imitar Cristo. Terceira é viver a caridade madura diante das pessoas difíceis. Elas são um chamado para que nós vivamos a caridade, o amor maduro. Caridade não é sentimentalismo, gente. Eu não estou sentindo que eu amo. Meu amigo, com todo carinho, tem hora que você tem que falar que se exploda o que eu sinto. Não é sentimentalismo, é amar com uma decisão, sem depender do retorno, como Jesus falou. Faça por Deus, é renunciar à vingança. Ao Senhor pertence a vingança. É dizer não com amor, é corrigir com amor. É buscar a paz sem perder a verdade. Também isso é importante, como eu disse, tem pessoas que buscam conflito, tem pessoas que fogem. Não vou perder a paz com o outro, mas eu também não vou deixar de dizer a verdade e corrigir para que ele seja salvo com amor, mas de enfrentar os conflitos necessários, né? E outra coisa que faz parte da caridade madura é colocar santos limites também quando necessário. Às vezes você vai ter que colocar limites. Olha, tudo bem, você tem seus problemas, mas eu não aceito que você me chame assim, que você me trate assim, né? Porque também você tem que colocar alguns santos limites. Jesus colocou em alguns momentos, e no auge, que era a paixão, ele simplesmente suportou, né, no momento certo. Então tem que estar ligado em Deus também para perceber esses movimentos, né? Existem momentos que você vai ter que pôr limites saudáveis, santos, e existem momentos nos quais você vai ter que simplesmente suportar, né? Então, em síntese, né, assuma a mansidão como força, né? A mansidão não é passividade, é domínio interior, como o padre falou. Ore por quem te fere, né? E, sobretudo, interprete com misericórdia as pessoas, né? Interprete com misericórdia. Todos carregamos feridas, gente. Muitas reações, como eu disse, nascem de dores ocultas, né? E guarde no seu coração. Deus nunca vai te pedir para você perdoar alguém mais do que Ele já te perdoou. Nunca. Deus está me pedindo isso, eu tenho certeza que Ele já te perdoou na cruz. E que você vai precisar do perdão, como eu falei ontem, anteontem, no dia do juízo. Então Deus nunca vai pedir para você perdoar alguém mais do que Ele já te perdoou, né? Então a gente tem que se desarmar hoje, fazer esse exame de consciência e perguntar a nós mesmos: será que as pessoas são mesmo tão difíceis de amar? Ou será que nós mesmos nos tornamos exigentes demais, né?
sabe? E vemos tantos erros das pessoas, não vemos os nossos erros? Ou será que nós temos expectativas demais? As pessoas têm que ser o que eu quero, tem que agir assim, tem que fazer no meu tempo, tem que ser, sabe? Às vezes você ora pedindo para que Deus mude a pessoa, para você falar assim, Senhor, faz daquela pessoa o que eu quero. Não, Senhor, faz daquela pessoa o que o Senhor quer. O que o Senhor tem para a vida dela? Porque talvez o 100% dela seja o 30% seu. Mas se é aquela capacidade que Deus a deu, é isso que Deus espera dela. O 100% dela que é 30% seu. Então, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, vestir-se de tudo isso, perdoar, né? Viver o amor que é o vínculo da perfeição, suportar. Enfim, aqui tem um critério maravilhoso. Hoje é sexta-feira, um dia penitencial, né? Que tem critérios maravilhosos para um bom exame de consciência. Eu exorto você, incentivo você a ouvir novamente essa pregação depois. Talvez com um papelzinho, uma caneta ou no bloco do seu celular, faça um exame de consciência para a sua confissão. Faça uma boa confissão. Hoje é sexta-feira, dia penitencial. Se puder fazer um jejum, também é muito bem-vindo na sexta-feira, né? E volte para Deus. Entenda que isso é santidade, que por falta dessas coisinhas, muitas pessoas vão se perder, tá? A gente não pode achar que é só grandes coisas. Não, são essas pequenas coisas que fazem um santo ou um grande pecador, né? Enfim, é isso. É tudo isso. Ó, eu não sei se você anotou muito, eu anotei bastante. E a gente, de fato, tem que pedir a ação da graça sobre nós. Sem a tua graça, Senhor, o homem não pode. Ele não é santo. E vamos pedir isso? Vamos pedir essa ação maravilhosa de Deus que transforma o nosso coração. Eu acho que você viu aí que o padre trouxe coisas muito concretas. A gente precisa pedir de fato, né, que o Senhor muitas vezes cale a nossa voz, nos dê paciência diante daquilo que a gente não consegue viver, né, com pessoas difíceis. E a gente vai pedir essa graça, essa ação de Deus. Aí da sua casa, onde você está, vai pedindo esta graça ao Espírito Santo. Em Espírito Santo. Viver este amor. Vai pedindo a graça que o Senhor possa ordenar todos os sentimentos dentro do seu coração, assim como o Padre trazia. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. E dai-me a graça, dai-nos a graça de viver o amor. Ordena dentro de nós, ordena dentro de mim todas as coisas, todas as situações. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Te pedimos, Senhor, veste-nos com as tuas graças, Senhor. Veste-nos hoje, nessa manhã, Senhor, com a compaixão. Faz o nosso coração sentir a dor do outro, essas dores, Senhor, tantas vezes escondidas. Senhor, vem também tocar nas nossas dores. Eu sou essa pessoa difícil.
Eu sou essa pessoa tantas vezes que traz dentro de mim dores ocultas, Senhor, e me torno para os outros essa pessoa difícil. Por isso eu peço, Senhor, visita o meu coração, o nosso coração nessa manhã e vem, Senhor, com a tua bondade. Vem, Senhor, e vem me revestir da humildade. Reconhecer que eu sou pequena, que eu sou pequeno. Tira, Senhor, de mim essa ideia inflada que eu tenho de mim mesma. Senhor, reveste-me da mansidão. Reveste essa dor profunda, Senhor, que me faz ser tomado pela ira, pela raiva, pela impaciência. Impaciência com os outros, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com os meus irmãos, com o meu esposo, com a minha esposa. Enche-me, Senhor, da paciência. Que eu possa, de fato, Senhor, suportar aquele que é difícil. Suportar em mim, Senhor, as minhas dificuldades. Eu peço, Senhor, enche-me do perdão. Meu irmão, minha irmã, você precisa perdoar. Essas dores ocultas que o Padre tanto nos falou, que nos tornam pessoas difíceis. Muitas vezes é um perdão que você precisa dar nesta manhã. E o perdão não é sentimentalismo, como o Padre Adriano falou, é um ato de vontade. É você que diz diante de Deus, eu perdoo. E essa dor oculta que te flagela, a imagem mesmo que o Senhor me dá é de alguém que traz uma raiva dentro de si, se flagela com essa raiva, com esse ressentimento. Essa dor que te faz reviver circunstâncias que te machucaram. O Senhor diz, perdoa. Perdoa porque eu te perdoei. Eu fui o primeiro a te perdoar. E esse perdão que você dá, minha irmã, a esse marido que te traiu, a essa pessoa que te machucou, te faz de fato deixar esse flagelo que você faz sobre você mesma cair por terra. O perdão, porque o Senhor nos perdoou. E, Senhor, reveste-nos mais uma vez com o teu amor. Que é, Senhor, esse vínculo que nós podemos viver uns com os outros, o vínculo da perfeição. E entendermos de uma vez por outra, Senhor, que esse amor não é sentimentalismo, é ato de vontade. Eu quero amar. Senhor, envia teu Espírito Santo. Pedimos a ti, Senhor. Reveste-nos, Senhor. Reveste-nos. Cantemos de novo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 meu ser. Padre, eu sinto que muitos de nós tivemos essa certeza. Eu sou essa pessoa difícil. Eu fui o primeiro a ter quando eu estava preparando lá em casa a pregação. É verdade, porque, de fato, a gente muitas vezes se engana em querer culpar os outros, né? E apontar os outros. Verdade. Talvez você escutou essa meditação da palavra e dizer, nossa, fulano devia escutar isso, ciclano devia É a grande tentação.
E, no fato, de fato, isso aconteceu. Muitos de nós. Sou eu essa pessoa, sou eu. E você que falou que fulano devia escutar isso, saiba que se você escutou foi porque Deus quis que você escutasse. Então, né? É verdade. Obrigada. Recado dado. É isso mesmo. E Val, e aí? Menina, Essa participação do povo de Deus. hoje merece estrelinha no caderno. Opa, vamos fazer aqui agora. Olha só, a nossa querida participação que a gente pegou lá no início, né? A Carla, que estava aí lá do Paraná, falou, olha, eu tenho 3 cadernos. Então, com certeza, o caderno dela tem as estrelinhas ali, né? Opa. Ontem eu saí para jantar, um abraço para a Regina e para o Jorginho, Deus os abençoe. E aí, estava na casa deles e ela comentando, gente, essa semana o programa foi maravilhoso. Deus foi falando comigo e repercutindo Padre William, Padre Adriano Zandoná. Falei, estrelinha no caderno. Que maravilha a gente viver essa experiência. Quero agradecer a tanta gente linda. Meu Deus, Rondônia veio todinha para cá, vocês acreditam? Nossa Senhora, aqui no Instagram disse, meu Deus, eu tenho uma representante. Não é que vocês têm mesmo? Aí teve assim, Pix Nova Missionária. Muito bom, vocês são Gratidão. demais. Ô Ju, depois dá uma olhadinha lá no Instagram, a participação do povo de Deus te acolhendo. Obrigada. O povo falou pro padre parar de implicar comigo, então o senhor também dá uma olhadinha lá no Que Instagram. isso, gente. Entendeu? A Val não é uma pessoa Por isso difícil. que ele falou Ela que é a uma pregação era bênção. para ele. Ah, Já tá. falei, já A primeira coisa que Ela eu é uma escrevi bênção. eu sou uma pessoa difícil. Aí eu coloquei em transformação, mas eu sou uma pessoa de... Brincadeira, padre, mas eu sou uma pessoa difícil, foi a primeira coisa que eu escrevi, sim. Eu também. Mas obrigada, padre, e obrigada a todos que participaram aqui conosco. A Selma já está juntinho com a gente, ela diz, bom dia, bancada maravilhosa. Meu nome é Selma, sou de Brasília e ajudo esta obra pelo débito automático. Cartão e pelo Pix. Meu Nossa. Deus do céu. De novo, ela ajuda pelo Ajudo cartão. pelo débito automático em conta, carnê e Pix. Carnê e Olha. E assisto Sorrindo para a Vida todos os dias. Tomo café da manhã junto com vocês, só que o meu cafezinho é menor que o da Val. Isso é fato. Você e da torcida do Corinthians. Acho que de quase todo mundo, ela diz. Sempre me alegro com vocês. Gostaria de enviar a minha ajuda, meu Pix, pela presença do Padre Adriano Zandoná, pois minha mãe o ama de coração. Ela tem 87 anos e se chama Florísia. Ela tem Deus Alzheimer. abençoe, dona Florísia. Ela tem Alzheimer há 15 anos, perdemos o nosso pai, ela comentando aqui, há 2 anos, e nós estamos aqui. Mamãe ama, ela dizendo, o Padre Adriano Zandoná. Abraço de coração a todos vocês. Ju, aprendeu o que o povo diz? Ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Aprendi. Mas está aqui, aprendeu. Está aqui também a Maria, a Patrícia. A Patrícia diz, Val, amo vocês, estou enviando o meu Pix para ajudar a Canção Nova. A Elisa, ela diz, café com Sorrindo para a Vida. A Elisa fez uma selfie. Deixa eu mostrar aqui, o Cris. Olha aqui, o café dela também, né, com ela vale o comentário que é menor que o meu. Gente, tinha umas canecas transparentes, você chegou a ver, padre? Lindas as canecas. Aqui no Sorrindo, né? Aqui no Eu cheguei a Sorrindo. ver, sim. Mas ela me comprometia tanto que todo mundo via o volume do café. Um beijo para ela, o dela é pequenininha, mas fez selfie com a Vou gente. trazer uma caneca para a Val daqui uns dias. Para. Eu não vou dizer aonde, só digo que é outro fora do Brasil. Para. Eu vou trazer aqui no Sorrindo. Desse tamanho, né, padre? Posso dizer. Eu nego se falar que fui eu que trouxe. Ai, tá certo. Vocês me ajudem, povo de Deus. Mas quero abraçar tanta gente linda participando conosco, rezando aqui, deixando o seu algo a mais. Inclusive lá no Instagram teve gente... Ô Val, reforça o Pix 10, vou aproveitar então já essa carona. Ontem nós comentamos, o povo não esquece nem o nome de quem pediu. Eles viraram e falaram assim, Val, você lembra da Sueli de ontem, Sueli Comarim? Tá lá no Instagram, Olha vocês que vão lá lindo, ver. gente. Ela falou do Pix 10, você reforce. Então, eu estou reforçando, nós precisamos da ajuda de vocês. Ontem foi sugestão da Sueli Comarim, ela é membro da família Canção Nova como sócia, como você, que ajuda a gente mês a mês. E a Sueli disse assim, Val, já vamos começar com o Pix 10. Quem puder ajudar com pelo menos R$10 para a Canção Nova chegar aos 100%. Esses minutos finais que temos aqui,
aqui é o suficiente para você ajudar. Pega aí o seu celular, já vá lá, pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Confere Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II como beneficiário. Em 7 segundos, sua doação chega aqui para nós. Então, Deus lhe pague por nos ajudar, por transformar a vida de tanta gente linda como a vida da Patrícia. Ela diz assim: a paz de Jesus e o amor da Virgem Santíssima. Me chamo Patrícia, sou ministra da Sagrada Comunhão e moro na cidade de Campo Formoso, na Bahia. Cidade do Padre Edilberto. Padre Edilberto, um abraço, é mesmo, a família deles de vez em quando manda recadinho aqui, estão sempre na sintonia. Durante a pandemia, perdi meu esposo e meu esposo e pai do meu único filho. Eu me senti muito sozinha, mas a Canção Nova sempre foi para mim uma companhia. Eu achei isso tão lindo que ela disse. A Canção Nova foi para mim o rosto de Cristo em meio à escuridão. Nessa época, eu morava em São Paulo. Então, eu decidi voltar à Bahia. Aqui, reencontrei um amigo de infância. Nos apaixonamos e nos casamos. Hoje, eu tenho um companheiro segundo o coração de Deus. E como agradecimento a ele, eu estou enviando a vocês por tudo que fizeram e fazem por mim e por tantas pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Eu estou enviando o meu par de alianças do meu primeiro casamento. Agradeço pela luz que a Canção Nova sempre foi para mim. Posso afirmar com firmeza o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A gente está falando de coisas imensuráveis. Verdade. Porque só quem passou pela solidão, pela perda, pelo luto, e como ela enfrentou a solidão, a escuridão e encontrou luz, Sabe a importância disso. sabe a importância dessa obra. Só, meus irmãos, quando pensa você num quarto escuro, precisando enxergar, a Canção Nova tem sido luz na vida de tantas pessoas e por essa luz ela ajuda a Canção Nova. Você poderia nos ajudar também no dia de hoje. Olha só, Val, nós chegamos aos 53%, a gente agradece a Deus e a você que nos ajuda por isso, mas de ontem para hoje, filha, subimos só 2%. Gente, eu sei que janeirão não é brinquedo para ninguém, mas agora é a hora da família Canção Nova reagir. A gente precisa de... Temos 6 dias úteis só. 6 dias úteis. Precisamos de só, 7,8 por dia. Quase 8%. Quase por dia. 8%. Gente, vamos reagir. Agora é a hora de você fazer a sua recata, sabe? Tem gente que vende latinha. A minha mãe mesmo, ela junta latinhas e vende para ajudar a Canção Nova lá, as latinhas do pessoal lá em casa. Meu pai usa muito latinha, né? Então, a Vini mexe, ela junta latinha e outras pessoas para vender, para ajudar a Canção Nova. É hora de você fazer a sua recata, de você usar a sua generosidade, de você fazer o seu algo a mais, de você falar com outras pessoas, de você convidar, sabe aquele grupo de WhatsApp da família? Gente, coloca o Pix lá e fala, manda o comprovante aqui. Ajude a Canção Nova, gente, é muito sério, a gente precisa de ajuda, a gente não pode terminar o mês de janeiro tão longe assim do 100%, a gente precisa começar esse ano, sabe, na direção certa da evangelização, fazendo tudo que a gente precisa fazer, arcando com os nossos compromissos e também continuando a evangelização. Você ama essa obra, você sabe a importância dessa obra. Então eu peço para que o Espírito Santo te dê criatividade para você nos ajudar hoje da maneira que você quiser, puder, conseguir. Faça o seu algo a mais, ajude a Canção Nova, a gente está precisando muito. Desde já que Deus lhe pague. Quando você ajuda, você faz uma pregação como essa do Padre Adriano Zandoná, nesta manhã, que nos ensina a vivermos santidade, a gente viver bem, né? Porque a gente aprende a viver com os outros, chegar mais longe, chegar a mais pessoas, atingir muito mais gente. Quando você ajuda a Canção Nova, você faz, olha só, um testemunho maravilhoso desse que a gente viu essa manhã, né? Pessoas que estão na solidão, talvez você mesmo, não é verdade? Você foi essa pessoa atingida porque alguém antes de você ajuda a Canção Nova. Olha só, um gesto que você faz, né? Uma moedinha, um Pix, um débito automático, um carnê pago, ajuda enormemente. É um efeito dominó, cadeia, onde o bem se espalha e pessoas se encontram
com Jesus. Não é só a canção nova que cresce, de jeito nenhum, não é isso não. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer fazer pessoas se encontrarem com a vida que renova, a vida que restaura, a vida que dá sentido. Encontrar uma pessoa que está viva, que mudou a nossa história. Mudou a história do Padre Adriano, mudou a história da Val, do Sapo, da Ju, de todo mundo que está aqui e que pode mudar o mundo, a sociedade, a gente viver de fato um mundo novo, uma sociedade cheia de Deus. Por isso, ajude, é hoje. Pix 10, Pix aniversário, Pix idade, Pix Padre Adriano Zandoná, porque rolou um hoje, foi assim. Isso mesmo, hein? Vamos Né? lá. Ajuda. E como Seja a Val generoso que o disse, padre é grande, hein? do tamanho do padre, hein? Da altura e da largura. Né? Isso tudo, gente, ajuda essa obra de Deus. Como eu disse, não é a canção nova crescer, é experiência pessoal com Jesus atingir tantas pessoas. Vou dizer de novo o Pix para você anotar. Faz um print da tela e envia no grupo. Faz um print e coloca no status do seu WhatsApp. Sim. Coloca aí no seu Facebook. Verdade. Coloca no seu Instagram. Faz um Pix, escreve e diz, olha, essa obra hoje precisa de ajuda. pix.doação@cançãonova.com. E aí, Val, mais interação? Quero abraçar a Adriana. A Adriana falou assim, Bonito Val... nome, hein? Não é, padre? Ela diz assim, Val, segue meu Pix 10. Adriana Garcia de Ribeirão Preto, já ajudando a Canção Nova. Quero abraçar aqui a Fernanda. Ela falou assim, olha, vou ajudar por aqueles que não conseguem ajudar. Obrigada. Então, estou enviando o Pix 100. Então, já ajudou por ela e por mais 9 pessoas. Muitíssimo obrigada. Gente, a Canção Nova conta com você para nós alcançarmos o 100%. A vantagem do Pix é que a gente consegue driblar a questão dos dias de movimentação bancária, não é verdade? Verdade. Então, assim, nós temos os 6 dias úteis. Mas esses dias são de movimentação bancária. Aproveite o sábado, aproveite o domingo, porque você consegue nos ajudar também por esses meios online. Beijo Isso grande. mesmo, movimenta a família aí no final de semana, como a Val bem disse, porque aí a gente pode usar do final de semana, são dias úteis para o Pix, né? Exatamente. E ajudar a Canção Nova. Gente, a gente vai terminando aqui, só que a Canção Nova não para não, o Sorrindo para a Vida termina, a programação continua, a evangelização Verdade. continua, Canção Nova está bombando, a Tá muita Chácara de Santa gente. Cruz. Tá mesmo. Um abraço a todos que vieram para o Olha, ENF, né? Tão lindo ver tanta gente, muito jovens, bom. crianças. É fantástico. adultos. Olha, vale a pena vir, viu, gente? Passar aqui na Canção Nova para ver essa agitação. Agradeço a Ju, que primeira de agradeço. várias. Amém. Sapo. Até segunda. Até segunda. Padre? Deus abençoe vocês. A bênção Não já é, tá. não é até segunda. Semana que vem eu viajo, esse final de semana eu vou ficar uns dias fora, em missão também. Então você dos Estados Unidos, em Hartford, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, encontro para as famílias lá em Connecticut. Vou ficar uns dias lá também, concluindo, né, os estudos. Mas comecinho de fevereiro estamos de volta. se Isso Deus quiser. mesmo. Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está está no no meio de nós. Todo mundo me olhando, e a benção, não vai, né? Vai. Desça você a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Sorrindo para a vida. Como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me como um manancial.